Fernanda, voltando um pouco para sua história, o que te fez escolher a música? Você já veio de uma família com músicos? Como é que foi isso? Sim, boa pergunta, Teixeirinha, né? Eu vim de uma casa da Assembleia de Deus de Madureira, era todo mundo de Madureira. Meu pai era músico de acordeon, tocava acordeon e cantava e abria as vozes com o coral. Eu ia assistir ele fazer isso. Então, meu pai também foi fundador no começo, não é que ele fundou, mas ele estava no começo da igreja do R.R. Soares. Então, ele fazia um coral na época, nem tem mais coral na igreja do R.R. Soares. Vovô R.R., querido, um beijo para você. E meu pai estava lá no começo da igreja e eu fui sendo colocada no meio da música através do meu pai. E, claro, que aos 7 anos ele me colocou para fazer piano. E era um órgão de 2 andares, né? Era tipo um B3 com o baixo no pé esquerdo, o acelerador no pé direito, a mão direita fazendo melodia e a esquerda fazendo acorde, para eu poder ter a ambivalência da minha audição musical. Então, aquele órgão me ajudou muito na música. E aí eu entendi que eu ia cantar. A partir de um tempo, com 13 anos, tudo, eu já peguei o violão. Meus pais se divorciaram, eu perdi o meu órgão, não tinha mais nada. E aí peguei um violão que era mais barato, comecei a tocar violão. E no violão eu comecei a cantar com a turma, com o teatro, com a galera e tal. Daqui a pouco eu estava na igreja. E na igreja eu comecei a cantar mais ainda. E estou cantando desde que nasci. Acho que eu canto desde menina, que com 5 anos eu já cantava nos acampamentos. Tem exceções, tá? Mas a maioria das pessoas que foram muito frutíferas na carreira musical, jogador de futebol, tiveram algum tipo de incentivo familiar, né? Sim, eu tive. A gente entrevistou muitos jogadores da seleção brasileira aqui no Brunecast. A maioria falou assim, não, é que meu pai me levava no campinho e falava, joga lá. Que legal. Meu avô, meu tio. Músicos também, né? Músicos. Sempre tem exceções. Meu pai dizia, o tempo está na cabeça, para de bater o pé, para de bater o pé até hoje. Você não me pega numa virada de bateria de jeito nenhum. Eu tenho um clique no ouvido, mas o tempo está na cabeça. Tem gente que fica batendo o pezinho, né? Para marcar o tempo da música e tal. Falta de educação. A educação musical foi algo muito sério lá em casa. Então, você não vai cantar mais porque você tem um próximo artista para entrar. Usa o seu tempo no mínimo possível. Dá um tiro só. Eu só quero sniper na equipe. Boa. Então, eu fui educada dessa maneira. Isso, para você que é pai e mãe, está assistindo a gente... Isso aqui é um ensinamento que o ambiente que você criar na sua casa vai influenciar o destino do seu filho. O que ele vai escolher, o que ele vai querer fazer, o que ele vai acabar se especializando. Então, os pais têm um poder de dar destino, né? Tanto com o que profetizam, quanto com o ambiente que criam em casa. Então, lá em casa, por exemplo, apesar de hoje ser um músico amador, eu trabalhei com música na época do Pedrinho no estúdio. O Pedro Bracunô? Do Pedro Bracunô. Eu era... Você trabalhou lá? Trabalhei 5 anos, meus 15 aos meus 20 Uau. anos lá. Beijo, Pedrinho. Falei com ele essa semana. Pedrinho, foi meu primeiro chefe. Trabalha no meu estúdio agora. Ah, tá trabalhando lá? Tá comigo. Então, foi o primeiro cara a me dar emprego aos 15 anos, por isso que até hoje sou muito grato Pedro a do ele. Rebanhão, ele foi o primeiro de muita coisa. Foi. Pedrinho é histórico. Ele é. E aí, com 15 anos, o estúdio dele ainda era em Copacabana. Copacabana, eu lembro, gravei lá. Eu comecei a gravar lá. Eu era, na verdade, o hold, comecei enrolando cabo e montando bateria. Aí, quando foi para a Barra, ele já me deu um voto de confiança. Eu fiz o curso, comecei a operar a mesa. E serve para tudo isso, né? Eu aprendi a vida ali. É uma vivência que você leva para sempre. Você sabe aqui como funciona a mesa, você sabe como o som tá ruim. Não, mas não é só isso, por exemplo. Aí, com 20 anos eu parei, aí conheci Janine, a gente queria casar, eu sabia que a música não ia me sustentar porque eu não era bom, né? Eu era mais ou menos. Não, é verdade, né? Porque hoje a gente quer botar a culpa nos outros, mas na verdade que eu não... não, gente, ele se Não, entregando, mas você toca piano, Thiago. Então, mas eu sou amador, eu tenho piano em casa. Eu ia você falar toca isso, lá em bem, casa você eu toca tenho vários bem. instrumentos porque eu trabalho Você com com música. Emerson lá, se Mas tão eu bem. me viro, mas não profissionalmente. Mas assim, se eu for tocar na igreja, eu falo, poxa, você toca bem. Mas se eu for tocar num show de alguém, aí eu falo assim, ó, tem que estudar. Não é sniper. Não. E aí, eu acabei abrindo a agência de turismo. E aí, quem foram meus primeiros clientes? Quem gravava no estúdio Pedrinho. Aí eu comecei a ligar para o Salles, para você, para a Aline,
Barros, para não sei o que também é nossa amiga de infância. E falei assim, ó, eu tô com mais agência de turismo, a gente gravava lá, você pode me dar oportunidade? E eu comecei a vender para bandas. Foi. Entendeu? Aí depois que eu entendi o poder de grupo, que eu comecei a vender para bandas, eu falei assim, por que não Israel? Por que não Israel? Aí eu comecei eu a levar lembro, grupo para Israel. Lembro de você levando os grupos para Israel. Hoje eu levo também. Hoje eu continuo levando, mas levando. como guia, né? Não como, Sim, mas hoje como agência. Mentor. Exatamente. E aí você vê que Deus não erra. Ele deixa você passar por um processo para você aprender alguma coisa para te levar ao próximo nível. É como o Davi. Ele ficou muitos anos para ser bom na harpa, porque ninguém aprende um instrumento rápido. Não. Ele tinha que ser muito bom porque Saul falou, traga-me um melhor. E aquele domínio da harpa, profissionalmente, só serviu para ele entrar no palácio. Depois já virou para ele compor, foi uma coisa mais amadora. Mas o profissional eu entrei no palácio por causa da harpa, mas o destino dele era ser rei. Então tem coisa que Deus te deixa um tempo para você aprender, para te dar acesso a outras coisas. Né? Agora, o teu talento vai te levar até uma porta. O que você vai fazer a partir dali, você tem muita responsabilidade sobre isso, porque o talento leva a gente a lugares que, se você não tiver o que dizer nesses lugares que o teu talento te levou, você é reprovado dali. Então, você tem que ter mais profundidade além do talento natural. Você tem que estudar. Não tem saída. Tem que estudar. Você tem que saber do que você está falando. Tem que ter propriedade na área. Eu não posso falar de música sem estudar música. Eu não posso falar para você, poxa, eu estudei num órgão como um B3 e tal. Eu tô com a minha banda, eles estão falando de música e eu tô ali sabendo do que está acontecendo, né? Com a equipe toda. Hoje eu falo do meu camarim com o meu diretor musical no palco, através de um microfone, que fala no ouvido dele, ele fala no meu ouvido. A gente tem uma comunicação muito boa, porque eu também entendo a área. Sou casada com um produtor musical, tenho estúdio em casa. É importante saber dividir as coisas. Então, eu ampliei o meu conhecimento, Thiago, não só para cantar bem ou saber dar as notas corretas. Eu também quis saber do business, de como se grava, de como se faz, como se entrega um streaming, para que gravadora, se é uma gravadora, se é tempo de gravadora, se não é tempo, se é tempo de distribuição. Sabe? Tudo isso eu tive que aprender. Isso aumentou a minha capacidade de síntese, melhorou a minha visão de mundo. Eu acho que a gente nunca deve parar aonde o talento da gente leva a gente. A gente tem que ir mais fundo. Apesar de ter vindo ser criado na igreja, eu construí uma carreira muito no business, no empresarial. Sim. E aí, isso que você está falando faz muito sentido. Qualquer empresário escutar isso fala, mas é lógico que você está falando. Sim. Mas quem veio só de um ambiente religioso fala, precisa ouvir não isso. é Deus que não sei o quê. Não é. Não, Deus, é Deus que abre a porta. Sim. É Deus que faz você ter saúde, ter sabedoria para entender do que você está fazendo. Deus vai abrir a porta. O que você vai fazer a partir dessa porta tem a ver com você. É lógico. Aí, então, quando Deus me deu, por exemplo, a visão de criar o Instituto Destiny. Ele me deu a visão, me deu a capacidade, me deu a sabedoria. Mas quem contratou as pessoas? O RH é meu, a administração financeira é minha. Jesus não está aqui na minha administração fazendo, Thiago, infelizmente, 20% a menos. Ele não está fazendo minha contabilidade. Thiago, e eu com a igreja? Tem que contratar gente boa. E eu com a igreja? Quando eu comecei a igreja, o financeiro era eu. Eu tinha que fazer as contas todas e, aliás, o meu dízimo era que mantinha a igreja. A igreja começou pequenininha, nós não começamos grandes, começamos com a minha família. E o dinheiro da igreja é um dinheiro santo, né? Na verdade, o seu dinheiro é santo. Você tem que saber que dinheiro não leva desaforo para casa. E eu sempre fui de humanas. E eu comecei a mexer com exatas. Depois eu fiz um teste vocacional, a minha web de exatas tinha aumentado, porque eu estava ali cuidando do financeiro da igreja. Depois a igreja ficou grande, a gente teve que colocar um administrador à altura. Mas eu aprendi demais no começo da igreja e é algo que eu levo para a vida. É algo que eu tive que executar durante um período e que me deu outras nuances, outras necessidades, outras oportunidades dentro da minha área de vida pessoal até e dos meus negócios como cantora também. Mas Mateus 25 diz assim, ó, que um senhor foi se ausentar da sua terra, deu 1 talento para um servo, 2 talentos para outro servo, 5 talentos para outro servo, conforme a
capacidade de cada um. Então, assim, o que você faz com a tua capacidade vai determinar o que Deus colocará na tua mão. Está na Bíblia. Exatamente. Se você tem muitos talentos, pelo amor de Deus, multiplica isso. E tem que multiplicar, Você não pega um como o outro, enterrou o talento, que ficou com medo do que Deus podia fazer, ele enterrou o talento. Não, você pega o que você tem e multiplica. Uma vez eu estava conversando com um grande teólogo, um homem de Deus, e eu falei assim, tem uma forma da gente recompensar o perdão divino? Uau! Porque se não fosse o perdão divino, onde é que a gente estaria? Ele falou, não tem como recompensar. Mas se você quiser tentar, usa todo o dom que ele colocou em você na vida das pessoas. Lindo. Ele vai se sentir agradecido. Lindo. Aquilo me tocou tanto, porque eu falei assim, a gente nunca vai chegar no nível... O dom é sempre para servir o outro, Exatamente. né? A gente nunca vai chegar no nível de eu retribuir o perdão divino. Não tem como. Ninguém vai retribuir. Mas você quer tentar, assim, só... Você quer fazer um agrado para Deus? Pega todo o dom que ele colocou em você e usa. Tudo na vida das pessoas. Investe tudo na vida das pessoas. Eu faço isso com os clipes que eu produzo. A maioria dos clipes que vocês assistiu, eu escrevi. Com a minha equipe, que tem essa generosidade. Vou pegar um diretor de cinema, né, como o Marcos Alves, pegar a Rebeca Kessler para estar trabalhando comigo com aquilo, porque elas se formaram para isso. E eu escrever tudo e passar, não, aqui eu quero a cena tal, aqui eu quero a cena tal, aqui a câmera vai pegar assim, eu quero esse ângulo e tal. E eles terem a generosidade de me ouvir e a capacidade de trabalhar em grupo numa área que eu também posso fazer, que eu vim do teatro, né, amo cinema, é uma área que também posso atuar para a glória de Deus. Isso é lindo. Deus me deu muitos talentos e eu, por misericórdia, estou usando. E o quanto eu puder usar, eu vou usar para comunicar o Evangelho, que é o meu objetivo inicial e único.